Olá, queridos, Pastor Kleber aqui, para juntos meditarmos na palavra de Deus. O texto que eu queria compartilhar está lá no livro de Números, capítulo 14, do verso 6 ao 9, que diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Sabe, uma das primeiras coisas que aprendemos quando criança é confiar em nossa mãe. Afinal, foi ela quem nos trouxe a vida e somos totalmente dependentes dela. Então, dessa forma, logo a confiança vai sendo construída em nossas vidas a partir do relacionamento que temos com a nossa mãe. E aos poucos nós vamos estendendo essa confiança aos outros membros da família, ao pai, aos irmãos e assim sucessivamente. Porque isso é realmente muito importante nas relações interpessoais. É importante que confiemos nas pessoas com as quais nos relacionamos. Assim também se dá no casamento. Né? Para que o casamento seja bem sucedido, é preciso que haja confiança, respeito e honra entre os cônjuges. É fato que até mesmo para as nossas relações comerciais, nós gostamos de trabalhar isso e nos relacionar com pessoas que nós confiamos. E isso não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Bom, a confiança em Deus é realmente muito importante para que a gente possa realmente viver uma vida que agrade ao Senhor. Eu sou chamado então a aprender no meu dia a dia a confiar em Deus, a confiar no seu caráter, a confiar que Ele é bom, que Ele é justo. Então, nós muitas vezes pensamos assim: bom, eu realmente confiaria mais em Deus se Ele fizesse algo extraordinário por mim, né? Assim como Ele fez no passado, grandes milagres, se Ele realmente mostrasse o seu poder de forma tão espetacular como Ele fez naquelas passagens bíblicas do passado, eu certamente não iria ter dificuldade de confiar em Deus. Bom, será mesmo que seria assim? Você sabe da história, né? Os israelitas ficaram no Egito como escravos por mais de 400 anos, então Deus, enfim, ouve o clamor do seu povo e ali intervém na história do seu povo, libertando o seu povo com mão poderosa. E aquela geração que sai ali do Egito é a geração que mais pôde presenciar os milagres extraordinários de Deus. Foi essa geração que viu o mar se abrir na sua frente e atravessarem em terra seca por um canal no Mar Vermelho. Eles viram milagres extraordinários da parte de Deus. Então esse povo é um povo que foi conduzido pela poderosa mão de Deus e eles tiveram provas irrefutáveis da poderosa mão de Deus em favor deles. E no texto que nós lemos, nós vemos aqui o povo então prestes a herdar a terra prometida, e Deus pediu para que Moisés separasse 10 líderes dentre o povo de boa influência para poder espiar a terra e voltar com um relatório a respeito da terra. E foi isso que aconteceu. Eles foram até lá, vigiaram a terra e trouxeram cada um relatório sobre a terra que Deus prometeu ao povo. E quando eles vieram prestar esse relatório aqui para Moisés e para a comunidade, muitos deles, na verdade, 8 deles deram um relatório desfavorável. Eles ficaram com medo porque disseram que haviam gigantes ali naquela terra, que a terra era boa, mas a terra era protegida por homens poderosos. Então, diante dos desafios que eles viram ali para poder possuir aquela terra, eles ficaram com medo e o coração daqueles homens, daqueles líderes,
se encheram de incredulidade. E isso influenciou a Assembleia e todos começaram a questionar, né, o fato de estarem ali, de que eles não iriam conseguir conquistar a terra prometida. Acontece então que somente dois homens, né, Josué e Caleb, dentre aqueles espias, deram um relatório favorável e disseram isso: a terra que nós percorremos ela é excelente, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manda leite e mel. Então eles dizem ao povo: não tenham medo, porque o Senhor está conosco e nós daremos conta da nossa missão, né? O Senhor vai nos capacitar. Então, Josué e Caleb, eles estavam realmente conscientes dos desafios que haviam pela frente, mas eles também estavam muito conscientes sobre o Deus de Israel que havia se manifestado, que inclusive já tinha dado provas do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia para com aquele povo. Então, eles dizem: o Senhor está conosco, Ele é bom, Ele é confiável, né? Não sejamos rebeldes contra Deus. Então veja que interessante, todos eles tinham testemunhado o poder de Deus, todos eles tinham testemunhado o quanto realmente Deus é poderoso, mas nem todos aprenderam a confiar no caráter de Deus. Então, às vezes nós falamos isso, né? Se Deus fizesse por mim o que Ele fez no passado, milagres extraordinários, certamente eu confiaria mais em Deus. Mas aqui nós temos a prova de que não é necessariamente assim. Mesmo pessoas que viram os milagres poderosos de Deus, ainda não creem que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas, para cuidar do seu povo. Então, diante da mesma situação, as pessoas podem reagir de modo muito diferente. E isso tem a ver com confiança em Deus. Tá? Duas pessoas podem sofrer de câncer e uma delas se torna uma pessoa amarga e desesperada, enquanto a outra se torna um sinal de esperança às pessoas que estão ao seu redor. Então o câncer as acomete igualmente, mas qual é a diferença? A diferença está no modo como cada uma encara essa situação, pela sua confiança em Deus. Duas pessoas vivem com poucos recursos. Uma delas se torna uma pessoa também invejosa, amargurada, que murmura, descontente, mas a outra é contagiante, é alguém que cultiva a gratidão e é alguém prestativa. O patrimônio delas é o mesmo, mas elas encaram a vida de forma diferente. Isso tem a ver com a sua confiança em Deus. Duas pessoas chegam ao topo, duas pessoas alcançam um tão sonhado cargo na empresa. Uma delas se torna uma pessoa arrogante, controladora. A outra se torna uma pessoa que quer servir quem está ao seu redor. As duas alcançaram a mesma posição, mas elas agem de forma completamente diferente. Uma porque tem confiança em Deus e é grata a Deus por tudo que lhe aconteceu. Então, veja, duas pessoas vivem no mesmo universo onde Deus está presente, onde Deus age, onde Deus trabalha, mas as pessoas não reagem da mesma forma e nem vivem da mesma forma. Então, diante dessa situação que nós estamos vivendo, de dificuldade, diante dessa situação em que todos nós somos levados a pensar como é que nós vamos dar conta disso, como é que nós vamos superar isso, como é que nós vamos vencer isso. Bom, vai depender da sua confiança em Deus, do quanto você já aprendeu que Deus é poderoso, é bondoso, é fiel e é justo, o quanto você confia em Deus. Josué e Caleb, eles confiaram em Deus, eles já tinham aprendido que Deus era bom, que Deus cuidava do seu povo, então eles vieram com uma postura diferente quando ali foi dada aquela missão a eles. Como você tem sido? Você tem sido alguém confiante? Você tem sido alguém grato? Você tem sido alguém
que tem se apegado às promessas de Deus? Ou você é alguém que tem se esquecido de tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já provou a você, de como Ele é bom, de como Ele é fiel? Então, eis aqui essa palavra para mim e para você, para que a gente reflita sobre como anda a nossa confiança em Deus, porque dela dependerá o modo como nós vamos viver a nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você possa refletir a respeito disso.